E agora, gente, vamos falar do segundo livro? O segundo livro, eu tenho uma curiosidade desse livro para falar para vocês. Ele foi meu primeiro livro. Hoje eu tenho aproximadamente uns 420 a 425 livros. Mas esse livro foi o primeiro livro que eu tive, o primeiro livro desses 400 e poucos que eu tenho hoje, que eu li. É esse aqui, ó. Os melhores discursos de Winston Churchill. Jamais ceder. Esse livro é espetacular. Quem é um amante da literatura, da capacidade de se usar as palavras, de saber escrever, de saber prender o leitor, fixar, né, em palavras a atenção de quem lê, é um livro excelente, porque esse livro ele vai retratar os melhores discursos de Winston Churchill. Quem foi Winston Churchill? Foi o primeiro-ministro da Inglaterra, em dois dos piores momentos da Inglaterra, né? Ele foi primeiro-ministro entre 1940 e 1945, e nesse período a gente sabe que estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial, e para piorar, ele assume, né, o cargo de primeiro-ministro num momento em que a Inglaterra está sozinha. A gente não tinha ainda a aliança entre Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, né, que formaria os aliados, né, e ele tem que defender praticamente sozinho a Inglaterra e a liberdade e a democracia que a Inglaterra representava naquele momento. A Inglaterra, que todo mundo sabe, é uma ilha, que é o Reino Unido que compõe, né? A Inglaterra é um dos países, e ele, sediado em Londres, era o responsável por evitar uma invasão alemã. Lembrando que a Alemanha ela vinha dominando praticamente toda a Europa Ocidental, né? Com o seu exército muito rápido, muito eficiente, e a Inglaterra foi aquele freio, foi como eles diriam, a pedra no sapato de Hitler. Porque em certo momento a gente não pode esquecer que os Estados Unidos ele só vem entrar na Segunda Guerra Mundial em 1941, quando a gente tem um ataque japonês a Pearl Harbor, a base, né, naval americana. E em 1940, quando ele assume, a União Soviética ela tem um pacto de não agressão com a Alemanha nazista. Então, a gente vê Churchill sozinho e a Inglaterra sozinhos. A França capitula para a Alemanha, foi uma derrota muito rápida, não impôs nenhuma dificuldade para o exército alemão, né? E acaba que a Inglaterra fica sozinha. E ele assume a Inglaterra nesse momento, então é muito difícil. E já o segundo momento dele vai ser de 51 a 55, onde a gente tem o auge do surgimento da Guerra Fria. Não podemos nos esquecer que Churchill é um ferrenho combatente do comunismo. Aí você me fala, opa, peraí, como é que o Churchill é contra o comunismo e faz uma aliança com a União Soviética para derrubar Hitler? Gente, aquele ditado, né? O inimigo do meu inimigo é meu inimigo mais mortal. Brincadeira, o ditado não é esse. Mas, na verdade, assim, a necessidade de vencer Hitler era muito maior do que o ódio que ele tinha ao movimento comunista e aos ideais comunistas, né, representados na Europa pela União Soviética. Então ele acaba se unindo à União Soviética e aos Estados Unidos, tudo bem, porque tem uma relação cordial até os dias de hoje, né? Não podemos nos esquecer que os Estados Unidos é um país que inicialmente teve muitos ingleses, né? Até a sua independência foi uma colonização inglesa. Não de exploração, mas sim de ocupação. Então, gente, fazendo esse breve histórico de Churchill, não podemos também nos esquecer que Churchill lutou na Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi comandante do 6º Batalhão de Fuzileiros Reais Escoceses. Ou seja, ele sabia o que era estar na guerra, o que era pisar num cenário de guerra. E isso foi muito importante para ele quando ele assume a cadeira de primeiro-ministro, né, do Reino Unido. Porque ele, ao contrário de muitos líderes que sentam numa cadeira e não sabem o que é um campo de batalha, ele sabia, tá? Então isso acho que fez uma grande qualidade ao seu discurso e à sua capacidade de interpretar e entender uma guerra. Acho que ter estado lá foi muito importante.
Então, gente, voltando ao livro, Churchill, como eu já disse anteriormente, é um ótimo escritor. Não é à toa que ele foi Prêmio Nobel de Literatura em 1953, quando ele escreve as memórias dele da Segunda Guerra Mundial. Como um brilhante leitor, escritor que é, e também um grande leitor, porque ele tinha uma obra muito grande de livros lidos, né? Uma capacidade excelente, excepcional de leitura, madrugadas e madrugadas afora lendo. Como ele lia muito bem, ele escrevia muito bem também. Então ele ganha esse Prêmio Nobel de Literatura, né? E que o faz, segundo a BBC de Londres, o maior cidadão inglês de todos os tempos, né? Numa eleição que teve, se não me engano, foi em 2002. Para vocês verem o quão é valorizado o nome de Churchill na Inglaterra, até nos dias atuais, que eu estou falando do século XXI já, né? E mesmo assim eles se recordam do que ele fez pela Inglaterra e pelo Reino Unido lá atrás, na década de 40. Então é muito interessante isso. E aí, a gente voltando ao livro, né, ele vai trazer intervenções desde 1899 até 1963, discursos, textos elaborados por ele e que são de grande importância, né, tem grande valor aí para quem gosta da literatura e gosta de ler sobre guerras. Mas o livro dele é um pouco diferente, porque os discursos dele vão contextualizar o momento vivido pela Inglaterra e pelo mundo como um todo, né? E aí, dentre os discursos dele, tem uns muito interessantes, como, por exemplo, a questão da Revolução Bolchevique Lenin. O discurso é muito interessante dele falando sobre isso. Tem discurso falando da Primeira Guerra Mundial, muito bom. Lembrando que ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Muito interessante. Sobre a independência da Índia, muito bom também. Segunda Guerra Mundial, que, na minha opinião, é o auge dos discursos dele, né? Acho que é onde ele está mais motivado e tem mais a apresentar para quem lê os discursos ou para quem ouvia à época, né? Lembrando que sempre eram discursos via rádio, que naquela época o rádio era o meio de comunicação mais rápido e mais eficaz que existia, né? E, por fim, os dois últimos discursos dele que eu gosto muito é sobre a questão da bomba atômica e sobre a questão da Guerra Fria. Então, gente, assim, é excelente. E eu vou trazer apenas dois pequenos parágrafos de dois dos discursos dele que eu mais gosto. O primeiro discurso, acho que é o que ficou mais conhecido, né? Do discurso dele mais conhecido, que é o chamado Sangue, Trabalho, Lágrimas e Suor. É um discurso que ele faz logo assim que ele assume o cargo de primeiro-ministro, né? Ele era recém-empossado primeiro-ministro em 13 de maio de 1940. E tem um pequeno trecho desse discurso que ele fala as seguintes palavras: não tenho nada a oferecer, exceto sangue, trabalho, lágrimas e suor. Essa frase ela acaba sendo imortalizada, né? Pela dramaticidade do momento e da fala dele. É muito interessante. E o outro discurso dele também muito bom, que eu gosto muito, chama-se Jamais Ceder. Foi feito em 29 de outubro de 1941, numa escola em Londres, tá? E tem um parágrafo aqui que ele fala o seguinte: 41, ou seja, a gente está vivendo aquele auge da Alemanha na guerra, né? A Alemanha destruindo tudo, dominando tudo. Ele fala o seguinte: não se pode dizer pelas aparências como as coisas vão caminhar. Algumas vezes a imaginação faz as coisas parecerem muito piores do que são. Ainda que, sem imaginação, não se pode fazer muita coisa. Continuando aqui, já ao final. Mas para todos, certamente, pelo que atravessamos nesse período, e eu estou me referindo à escola, certamente nesse período de 10 meses, a lição é: jamais ceder, jamais ceder, jamais, 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 em nada. Seja grande, seja pequeno, amplo ou trivial, jamais ceder, exceto a convicções de honra e bom senso. Jamais ceder à força, jamais ceder ao aparentemente devastador poder do inimigo. Gente, são com essas palavras que eu termino o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo aí que acompanha o canal, que gosta dessa playlist livros, e
Gratidão. São 320 inscritos. Quem gostou aí, dá um like, compartilha. Manda pro amigo que gosta de leitura. Eu indico o livro. Vou ver se eu consigo botar o link dos livros aí para compra na Amazon. São livros excelentes que eu recomendo muito. Muito obrigado a todos, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.